Ivna? Boa tarde a todos e a todas. Eu não sei se o evento está sendo transmitido, então, com responsabilidade social, eu passo a fazer a minha descrição inclusiva. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos vermelhos, estou usando uma blusa cor de laranja, uma saia preta e um escarpão preto. Eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui hoje, dividindo esse momento com pessoas tão especiais e pessoas referenciadas, né? Pessoas que são referências na construção da cultura da não violência, que é realmente uma construção, uma mudança de paradigma. E eu vou começar pedindo a vocês que estão atrás, que se sentirem confortáveis, sentem aqui na frente, para que a gente possa estar todo mundo fazendo parte desse semicírculo. Lembrando que é um pedido. Se não quiserem vir e assim não se sentirem confortáveis, não tem problema nenhum. Mas que para mim seria bem importante que sentassem aqui na frente, para que eu pudesse ver todo mundo e que a gente pudesse fazer uma dinâmica. Quando o El foi me apresentar, ele me apresentou como magistrada do Tribunal de Justiça e de Direito da Paraíba, né? E aí eu sempre fico me perguntando o que nos define, né? Por que a gente sempre é apresentado desse jeito? Fulana de tal que é psicóloga, fulano de tal médico. E aí a gente sempre costuma se definir na sociedade a partir das nossas ocupações. Por que nós nos definimos a partir das nossas ocupações? E isso é o mais importante de nós. Hoje, a minha proposta aqui não é dar respostas, né? Eu estou me sentindo o próprio mestre dos magos, viu, professor? Eu vim para fazer perguntas e provocações. Então, a primeira provocação que eu faço é essa. Por que nós nos definimos a partir das nossas ocupações? Por que nós não nos definimos a partir do que somos? Então, talvez a forma de nós perguntarmos e de nós sabermos quem nós realmente somos é sabendo quem somos nós, nos perguntando quem somos nós e quais são os nossos sonhos. Eu, por exemplo, eu me defino como a mãe de Bruna e Dudu e vó de Mel. É assim que eu me defino, porque é a coisa mais importante de mim. Quando me perguntam o que faço, geralmente eu digo, eu crio 2 filhos e, no meio do tempo, apertado e na carreira, eu sou juíza. Porque a minha atividade principal, sem dúvida alguma, é ser mãe e fazer parte desse coletivo familiar, que é, afinal de contas, o que me faz feliz. Então, o El me convidou para vir aqui para falar. Eu ia para falar sobre o quê? E eu tive uma impressão, uma ligeira impressão, que para ele não importava muito o que eu fosse falar. Importasse é que eu viria. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu imaginei, então eu tenho alguma coisa para acrescentar e para colaborar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou falar sobre o quê, sobre o quê, sobre o quê? E ali, lá para o meio da semana, eu disse, olha, eu não vou falar de nada daquilo que eu me propus a falar, eu vou falar do que está no meu coração. E aí ele ficou todo emocionado e disse, ai, que coisa tão linda. Então, assim, hoje eu vim, de fato, conversar com vocês sobre o que está no meu coração. Eu venho da justiça restaurativa, né, eu tenho uma longa caminhada na conciliação e mediação e migrei os meus esforços e a minha energia mais para a justiça restaurativa, porque eu acabei compreendendo que aquilo fazia muito mais sentido para mim, na medida em que tinha uma abordagem mais ampla. Não obstante, a mediação e a conciliação tenham o seu lugar e não se trata de categorizar aqui ou de colocar num pódio quem é melhor, justiça restaurativa, conciliação e mediação. Não se trata disso. Se trata de adequação. O que é que se pede naquele momento? O que é que se deve utilizar e o que é que pode colaborar e ajudar aquelas pessoas que estão em uma situação conflitiva ou nem mesmo em situações conflitivas. E eu me debruço hoje à justiça restaurativa e como coerência a esta
forma de pensar e a essa forma de trabalhar, eu gostaria de incluí-los nessa minha apresentação, fazendo o nosso check-in. O check-in é algo que nós fazemos quando realizamos uma prática restaurativa, que é a forma de nós dizermos como nos apresentarmos, dizermos como chegamos. Como nós somos muitos, então eu vou propor que a gente só diga o nome e, em uma palavra, a gente diga como chega aqui hoje. Certo? Para isso, nas dinâmicas das práticas restaurativas, nós temos uma coisa chamada objeto da palavra, ou bastão da fala, que é um objeto que dá a quem porta o poder da fala ou de calar, caso não queira falar, e dá a quem não porta aquele objeto o poder da escuta, que é precioso. Então, o objeto da palavra a gente passa de forma circular, por isso que eu pedi para virem para frente, mas não tem problema nenhum. Quem não se sentiu à vontade, não tem problema. Eu vou passar e quem se sentir à vontade se apresenta dizendo o nome e como chega aqui hoje em uma palavra. Certo? Meu nome é Ivna, como eu já pude dizer desde o início, e eu chego aqui hoje entusiasmada. Marcelo, animado, mesmo que cansado. Maré, curioso. Everton, cheio de expectativa. Tatiane, com muita alegria. Rafael, desculpa, chega aqui muito animado. Chegar aqui O Ellison, pensativo. Vamos, Natália. Natália, e eu espero aprender muito aqui. Cecília chega aqui extremamente feliz. Amanda chega muito grata. Aissa, expectativa. Luísa, muito animada. Rafaela, muito grata. Alisson, uma expectativa muito boa de aprender aqui, né? Cheguei agora, me sinto lá atrás. Chega aqui muito curioso. Laércio, chega aqui muito. Pois bem, alguém que está atrás gostaria de se apresentar? Fernanda, e com muita expectativa. Me chamo Wellington Júnior e estou muito satisfeito. Mais alguém? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Esse aqui, vocês podem estar se perguntando o que é isso aqui. Quando nós realizamos, tem alguém que quer se apresentar? Vamos lá. Dizer seu nome e como chega aqui hoje em uma palavra. Carlos Michel, também com expectativa também. Carlos Michel chega com expectativa, para quem não ouviu. Então, para quem ficou curioso sobre o que está aqui ao centro, essa é uma forma que nós temos de mostrar de forma prática como a gente realiza as práticas circulares. Via de regra, a gente tem uma peça de centro que é circular, e essa peça de centro ela tem uma razão de ser. Ela, como a gente fala de assuntos muito profundos, quando a gente realiza um círculo de construção de paz, é uma oportunidade que nós temos de repousar o nosso olhar quando a gente não quer olhar para as outras pessoas, porque determinados assuntos, para que a gente fale, a gente não se sente muito à vontade de olhar para ninguém, a gente precisa olhar para si, né? Ela também é representativa,
da origem. Então, ela honra os nossos ancestrais dos povos tradicionais, que são a inspiração para a justiça restaurativa. Então, antigamente, né, e até hoje, os povos tribais eles se reuniam ao redor da fogueira para tentar compreender quando havia um desequilíbrio naquele ambiente, naquela comunidade. E aí, como a gente não pode acender uma fogueira sempre, e eu, minha gente, adoro fogueira. Quem aqui me segue no Instagram? Quem me seguir no Instagram sabe que aqui e ali eu posto uma fogueira. Eu adoro fogueira, porque fogueira, afinal de contas, nos remete, né, a tudo que é bom, a vida, a intensidade. Então, eles acendiam uma fogueira. Como a gente não pode acender uma fogueira, a gente coloca a peça de centro, que é representativa disso, e um elemento da natureza. Geralmente, a gente coloca também outros elementos, mas como eu não sabia se nós teríamos espaço aqui para fazer isso, até perguntei ao El, mas ele estava ocupado, não pôde me responder. Eu não tive como providenciar uma peça de centro que eu queria que estivesse aqui como representativa da justiça restaurativa, embora nós não tenhamos tempo de tratar sobre isso especificamente. Então, estando uma parte de nós devidamente apresentados e apresentadas, eu vou começar a, com vocês, fazer essas reflexões que eu vinha fazendo ao longo dessa semana. Um amigo muito querido, um desembargador do Rio Grande do Sul, há alguns dias eu estava em São Luís do Maranhão e ele falou a respeito de um provérbio que eu achei muito potente. Ele disse: toda luz provoca uma sombra de igual intensidade e tamanho. Então, se nós pensarmos que o ser humano ele é composto por luzes e sombras, a gente percebe aí uma repetição do padrão da natureza, interna e externamente. Então, se por um lado toda luz ela provoca uma sombra, por que então nós não podemos procurar trocar essa lógica e, em havendo uma grande sombra pairando sobre nós, nós nos colocarmos nesse mundo em forma de luz? Por que eu digo isso? Nós estamos num momento muito difícil. O lugar em que a gente considerava mais seguro que a gente poderia deixar um filho seria na escola. E hoje, nem na escola a gente tem segurança de deixar os nossos filhos. As taxas de suicídio são altíssimas. O número de crimes de violência doméstica são assustadores. Então, o nosso lar, que deveria ser o lugar onde a gente mais deveria se sentir acolhido, protegido e apoiado, é o lugar onde as violências estão não apenas acontecendo, mas elas estão se perpetuando. Então, será que essa grande sombra que hoje paira sobre nós, ela não pode gerar essa luz a partir de nós para que a gente pense em uma nova lógica no nosso viver? E aí, continuam as perguntas. Será que nós estamos realmente no caminho certo? Eu convido cada um e cada uma e vou abrir aí um aspas ou uma nota de rodapé. A gente nunca traz aquilo, a gente nunca traz e nunca reconhece aquilo que a gente não tem dentro de nós. Então, bem humildemente, eu confesso a vocês que eu só estou fazendo essas perguntas a vocês porque são perguntas que eu estou fazendo a mim mesma e que eu venho fazendo a mim mesma ultimamente. Então, a primeira delas é: o que te move? O que é que move você? O que é que faz você acordar de manhã? Fora o despertador, né? O que é que faz você acordar de manhã? Você acorda e diz assim... Eu, por exemplo, quando viajo, eu adoro café da manhã. Minha gente, eu adoro pão. Pão é a melhor coisa do mundo. Você acorda de manhã e diz: ai, eu quero comer um pãozinho quentinho com manteiga, né? Será que é só o pãozinho quente com manteiga que move você? Ou será que é: hoje eu vou realizar um grande projeto? Hoje eu vou ter um encontro à noite com alguém que eu estou bem interessado? Hoje eu vou para a faculdade fazer uma prova importante? Hoje eu vou começar na sala de estudo para fazer concurso? O que é que te move? O que é que faz você acordar pela manhã? Qual
a importância dos seus valores na sua vida? Qual é o lugar que os seus valores ocupam na sua vida? Olha só, eu gosto muito de Mafalda. Vocês sabem quem é, né? Mafalda, aquela bonequinha argentina que tem um humor cítrico e muito irônico. E uma vez eu vi uma frase atribuída a Mafalda que dizia assim: a gente gasta tanto tempo com o que é urgente que acaba esquecendo do que é importante. Então, a gente vive tão preso ao urgente, às demandas do dia a dia, que a gente acaba esquecendo daquilo que é mais importante. E eu penso que esses questionamentos eles estão nessa caixinha do importante. É por isso que vocês, bravos guerreiros, num sábado à tarde, que podiam estar lá no bar da curva tomando uma cervejinha, estão aqui. Então, eu acho que se estão aqui, se escolheram estar aqui, eu acho que é porque cabe essas perguntas dentro do importante. Aí vem, você está no piloto automático? Você vem pensando nos seus valores, no que te move, no que te faz acordar de manhã, ou você está vivendo? Você está vivendo, acordando e indo dormir como se não houvesse um propósito maior para que você estivesse aqui. Essa semana eu conversava com um amigo muito querido e eu disse a ele, eu ando muito pensativa. Eu sou muito reflexiva, eu faço análise já há muitos anos, graças a Deus, porque senão meus meninos não me aguentavam, tá? Minha filha, se eu não fizesse análise, eu acho que ela já tinha me expulsado de casa. E aí um dia a psicóloga disse assim, Ivna, você pensa demais, você é muito reflexiva, mas você só pensa no que não deve pensar. Então, a gente precisa estar pensando, mas estar pensando sobre as coisas certas. E aí, eu estive me perguntando muito essa semana a respeito dessas coisas. E eu estive também pensando que talvez hoje fosse um bom momento para que a gente pudesse falar sobre comunicação e conflito. E aí eu começo. O que é, então, comunicação? Porque nós somos seres que nos reconhecemos a partir da narrativa do outro. O ser humano se coloca na história e ele está na história a partir das suas narrativas. Então, eu não me percebo no mundo se o outro não me perceber e der o testemunho da minha existência no mundo. Porque senão eu vou ser um ser isolado. E o ser humano não nasceu para ser isolado. A comunicação, ela é, portanto, no meu sentir, ela é um elemento essencial para que a gente possa pensar não apenas a interação com o outro, mas também o que a gente tem dentro de nós e o que fazer com isso que a gente tem dentro de nós. Um conceito de dicionário a respeito de comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Esse é o conceito cru, né? Mas aí, se a gente começar a pensar sobre o que é comunicação, a gente vai entender que é um processo multifatorial. O que é um processo multifatorial? Que envolve muitas outras coisas que não apenas o falar, que não apenas o verbalizar. Quantas vezes duas amigas, muito amigas mesmo, entra alguém que você não gosta e você olha para a amiga do lado e faz... Você já sabe, precisou falar alguma coisa? Ali foram ditas 1000 coisas. Para quem não viu, assim. Faz aquela carinha, pronto, aí já é uma comunicação. Então, é um processo multifatorial. Muitas vezes, a pessoa diz com a boca uma coisa e desdiz com o corpo tudo que está falando, né? Então, a comunicação envolve muitos fatores. E a voz só passa por 38% dessa comunicação. E as palavras só passam por 7% disso. Então, gente, olha só que coisa impressionante. Nós temos uma comunicação que é multifatorial, que está baseada muito mais no agir do que no falar, e esse falar compreende apenas 7% desse conjunto todo. Então, esse 7% que nos resta, até para que a gente possa explicar aquilo que o nosso corpo às vezes tenta dizer e não consegue, ele tem que ser trabalhado com muito cuidado. Porque, olha só, a gente só tem esse 7% de chance de dizer aquilo que está dentro da gente. E se ainda assim a gente não souber dizer,
Aí vem mais perguntas importantes. A sua comunicação, ela te conecta ou ela te afasta do teu interlocutor? Quando você conversa com alguém, você está efetivamente gerando conexão ou você está afastando a pessoa? Eu tenho certeza que todo mundo aí vai pensar em alguém que é desse jeito. Você vai conversar com a pessoa, você fica com medo de falar. Porque você tem medo de ser censurado, você tem medo de ser julgado, você tem medo de ser repelido. Então, quando você fala com alguém, essa tua comunicação te conecta ou te afasta? Você sabe o que é um pedido? Será que a gente realmente sabe o que é um pedido? O que é que faz uma determinada solicitação ser um pedido? O que faz uma solicitação ser um pedido não é o jeito de você pedir. É a consequência vislumbrada a partir da negativa daquele pedido. Por exemplo, o seu chefe chega para você, Everton, e diz assim: Everton, você está muito ocupado hoje à noite. Você poderia vir para cá, porque nós temos um número grande de atividades e eu estou precisando de você. Ele fez um pedido, não foi? Mas será que é um pedido? Everton, imediatamente ele vai dizer: caramba, que droga, eu tinha marcado uma coisa. Mas também, se eu não for, eu estou ferrado, eu tenho que ir. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Mas eu vou dar um exemplo de pedido. Lembra no começo, quando eu convidei vocês para virem aqui para frente? E eu disse assim: se não quiserem vir, está tudo bem. Algumas pessoas se sentiram movidas a vir, outras não quiseram. Isso é um pedido. Já? Eu já estava só começando. Tu já quer que eu vá embora? Então, isso é um pedido. É a consequência da negativa daquele pedido que faz com que ele tenha característica de pedido e não ordem. Vamos além. Você se responsabiliza pela sua fala? Porque dizem que nós somos senhores do que calamos, mas somos escravos do que falamos. Então, eu me responsabilizo por aquela mensagem que eu emito. Eu trago para vocês, e eu sei que o professor tem condições de falar sobre isso de uma maneira muito mais profunda, sobre comunicação alienante. Hoje se fala muito, comunicação não violenta, comunicação não violenta. Aí muitas pessoas chegam para mim e dizem: é muito chato esse negócio de comunicação violenta. Eu procuro ser uma pessoa não violenta ao falar. Mas, se nós formos avaliar de uma maneira bem precisa, o oposto da comunicação não violenta não é a comunicação violenta, é a comunicação alienante, que é a comunicação da qual nós nos servimos dia a dia. E a gente nem sequer percebe isso. A comunicação alienante, ela causa desconexão, ela dificulta o diálogo. E ela está baseada em alguns conceitos sobre como quem está certo. Quantas e quantas vezes a gente começa um diálogo e esse diálogo é único e exclusivamente baseado nessa disputa velada a maior parte das vezes. Quem está certo? Eu ou você? E aí, então, a gente debate e a gente não dialoga. Ela é baseada em comparação, em julgamento, em manipulação. Mães são perfeitas em manipular, tá? Eu mesma manipulo meus filhos sempre. E depois eu digo: minha gente, logo eu, uma pessoa da comunicação não violenta, mas que mãe nunca disse: meu filho, vá fazer tal coisa. Aí o menino: peraí, essa aqui adora esse peraí. Peraí. Quando eu não estiver mais aqui, você vai sentir falta da sua mãe pedindo e você não fazendo. Manipulação, né? Quantas e quantas vezes nós manipulamos, nós comparamos: meu filho, seu primo, olha aí, passou para a medicina, está você aí preguiçoso, dorme até meio-dia. Comparação. Julgamento. Olha, eu acho que você é uma pessoa de muito difícil convivência. Então, será que essa comunicação gera realmente conexão? E a escuta desatenta? Eita, a escuta desatenta, ela é o grande vilão da nossa vida hoje.
Quantas e quantas vezes a gente começa a conversar e vem lá uma pessoa com celular. Pererê, parará, pererê, parará. A gente não tem a atenção plena, né? A gente escuta parcialmente porque a gente está mexendo no celular. E, mais uma vez, eu digo, não estou falando como aquela pessoa muito organizada que chega, senta e vai conversar e não pega nem no celular. Eu reflito aquilo que eu também faço, embora me policie para não fazer. Eu convido, então, cada um de nós hoje a trocar as lentes. Essas lentes a gente vai trocar hoje, de tarde, e a gente vai sair daqui todo mundo conversando com base na comunicação não violenta. Não, não vai, porque isso é um processo. Mas só a gente saber que existe e só a gente saber que é possível já é um ganho muito grande. A comunicação não violenta, ela é muito, muito mais sobre falar baixinho, mansinho e de forma gentil. Até porque você pode ser extremamente ofensivo falando baixinho, mansinho e gentil. Não é sobre isso. É sobre assumir responsabilidades. É sobre assumir responsabilidades, antes de tudo e de mais nada, pelas minhas decisões. Sabe? É assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos. É eu olhar para alguém e dizer assim, eu estou me sentindo triste, porque isso tocou em alguma coisa em mim que não me fez bem. Ao contrário de dizer, você me irrita muito e você me deixa desse jeito. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu sinto, por mais que o outro possa ter sido alguém ou ter lhe dado, ter sido um elemento que desperta determinado sentimento em você, mas o sentimento é seu, o sentimento não é dele. Então, eu tenho que me responsabilizar também pelos meus sentimentos. Eu tenho que me responsabilizar pela qualidade da escuta que eu ofereço. Lá em casa, a gente tem um método. Eu geralmente, quando meus filhos, eu estou conversando, eles estão mexendo no celular, eu digo, oh, peraí, termina aí, vou esperar aqui. Para que a gente tenha uma escuta de qualidade, para que a gente possa, de fato, interagir. Eu preciso também me responsabilizar pela expressão do que preciso e de como eu me sinto. Porque não basta eu sentir e identificar o que eu sinto. Eu preciso ser responsável para expressar o que eu sinto. Minha mãe é bem engraçada, ela diz assim, Ave Maria, como tu és positiva. Positiva é assertiva, direta. Porque minha mãe é uma pessoa muito carinhosa, assim, muito. Então ela rodeia, para chegar, ela vai lá em Massaranduba e volta. E eu, geralmente, sou mais assertiva, eu comunico meus sentimentos. Mas isso é uma coisa boa, porque você expressa como você está se sentindo. Não existe nada mais alienante em relação a outra pessoa do que você quando, por exemplo, a pessoa diz, não, o que é que você tem? Não, não é nada, está tudo bem. Você morrendo por dentro, com ranço, com raiva da pessoa. Você não dá sequer à pessoa a oportunidade de saber e de refletir sobre o que, em algum momento, gerou essa desconexão entre vocês. Então, essa é uma responsabilidade muito importante, daquilo que eu preciso e de como eu expresso os meus sentimentos. Então, comunicação é, sim, sobre responsabilidade. E aqui eu trago algumas expressões que são muito comuns, que a gente usa no dia a dia, todos nós, a começar de mim. Eu tive que fazer. Minha gente, eu não tive que fazer, eu fiz porque eu tinha uma escolha. Alguém aqui já assistiu à série Suits? Quem assistiu, levanta a mão. Suits. Harvey Specter é a coisa mais linda do mundo, que se ele me pedisse em casamento, eu não pensaria duas vezes. Já estava aceitando, rapidamente. Ele tem, já na primeira temporada, ele diz uma coisa bem bacana. Ele diz assim, não sei se vocês vão lembrar, quem lembrar, sinalize. A gente sempre tem uma escolha. Mas e se você tiver uma arma apontada para a sua cabeça? Mesmo assim, você tem uma escolha. Então, a gente sempre tem uma escolha. Você acorda de manhã e você vai trabalhar naquele seu trabalho medíocre que você odeia, com aquele chefe chato, com aquele colega de trabalho que enche seu saco, e você vai fazer aquela coisa que você não suporta. Aí você diz assim, e por que você está fazendo isso? Porque eu tenho que fazer, né? Por quê? Será que você tem que fazer?
ou você escolheu fazer porque você precisa daquela remuneração, e ter aquela remuneração certa é uma coisa confortável para você. Até que ponto você procurou outras alternativas? Será que você procurou um curso online para fazer de noite, para procurar outras coisas para fazer? Não, você não tem que fazer. Você faz porque você fez uma escolha, e sempre existe uma escolha. Foram ordens superiores. Gente, quando alguém chega para mim e diz assim, a justiça é morosa, a justiça não se desincumbe do seu propósito de entregar uma prestação jurisdicional boa. Sabe o que é que eu digo? O senhor tem razão. E nós vamos fazer o possível para melhorar. Minha vara cumpre todas as metas. Eu trabalho pra caramba. Pergunta aí, olha, minha filha está aí. Eu trabalho muito. Eu trabalho, inclusive, muito mais do que eu deveria, descuidando do autocuidado, muitas vezes. Porém, eu trabalho numa instituição. E se eu escolhi estar naquela instituição, eu tenho que me responsabilizar e não atribuir a ordens superiores, porque eu estou naquela estrutura porque eu escolhi. Eu poderia ser palestrante, eu poderia ser professora, que sou, e vou chutar esse balde, vou largar a magistratura e a partir de hoje eu vou viajar o país inteiro só falando sobre justiça restaurativa. Mas eu não fiz essa escolha, né? Eu escolhi realizar a minha missão enquanto magistrada, como atividade principal, fora a de criar meus meninos. Você fez com que eu fizesse. Gente, em relações abusivas, isso é muito comum. Muito comum. Você está vendo o que eu fiz? Você me faz perder a paciência. Você está vendo o que você fez eu fazer? Ninguém faz ninguém fazer nada. Você faz porque você fez uma escolha, ou porque você se descontrolou, ou porque você não conseguiu dar conta daquela situação. Mas ninguém faz nada por ninguém. Então, comunicação, responsabilidade. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, se cada um e cada uma que estão aqui saírem daqui e toda vez que ouvir essa palavra comunicação, lembrar da palavra responsabilidade, eu sei que vai ter valido a pena eu vir aqui hoje. Certo? Não tive escolha. Aí eu volto para lá, para o Harvey. Sempre se tem uma escolha. E essa é a cereja do bolo, que a literatura não traz, mas Ivna Mozart traz. O sistema não permite. Que mané sistema, minha gente? Que sempre tem um jeitinho de você ajeitar o sistema. O sistema não permite. É a forma mais sofisticada hoje em dia de se abandonar a autorresponsabilização. Se você diz que o sistema não permite, você coloca atrás sua má vontade, sua falta de vontade de resolver, e está tudo bem, porque o sistema não permite. Sabe? Então, quando eu me comunico e quando eu lanço mão desses elementos, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo optando por uma comunicação alienante que não conecta, que afasta. A comunicação não violenta, ela é uma proposta diferente. Ela propõe, ela traz para os interlocutores, ela sugere alguns passos para que você possa efetivamente se comunicar com o outro. E o primeiro passo seria, ao iniciar uma comunicação, você promover uma observação sem julgamento. Isso não é uma coisa fácil, porque a gente, em todas as nossas observações, elas estão impregnadas de julgamento. Aí vocês podem me perguntar, isso é uma coisa ruim? Não, observar e julgar é imanente ao ser humano. Se eu não tenho capacidade de emitir um juízo de valor, eu não sou humano, eu sou irracional. Nossa vida, nosso mundo, os nossos processos sociais, os nossos afetos, todos estão vinculados ao nosso julgamento, ao nosso juízo de valor. O que a gente precisa aprender, entender e internalizar, e eu creio que o professor Marcelo vai conseguir brilhantemente tratar sobre isso, é saber o que é o quê. Porque, às vezes, a gente olha para alguém e diz, fulano tal, quem? Aquela menina feia. Ou aquela menina bonita.
como se aquilo fosse uma verdade. É por isso que as pessoas brigam tanto, gente. É por isso que a gente está com essa polarização horrível, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque as pessoas esquecem que a primeira etapa é a observação sem julgamento. Quando eu olho para alguém e eu atribuo uma característica a esse alguém como sendo uma verdade, eu não abro espaço para a opinião do outro. Quando eu olho, por exemplo, para a José, eu me digo, ela é uma mulher, eu estou dando a oportunidade de alguém olhar para ela e dizer, ela é uma pessoa boa, e outra pessoa olhar para ela e não achar ela uma pessoa boa. Eu, particularmente, acho José uma maravilhosa. E se alguém chegar e disser que José ela não é lá uma boa pessoa, é algo que vai de encontro àquilo que eu acho, mas eu sei que, ao observá-la e saber que ela é uma mulher, essa é a única coisa que a outra pessoa está obrigada a concordar comigo. É aquela parte da observação. Porque tudo que é juízo de valor é um processo meu, que segue as minhas experiências e a minha visão de mundo. E eu não posso impor ao outro que o meu julgamento faça parte da observação dele. Outra coisa que nós temos muita dificuldade é de identificar sentimentos. A gente tem muita dificuldade, gente, de identificar o que a gente está sentindo. E, assim, eu conto muita história de mãe e filho, porque essa é uma relação que é muito próxima de todos nós. Todo mundo vive isso em casa, né? Eu me lembro que quando... eu sempre fiquei... Uma coisa que sempre me tirou do eixo foi meus filhos ficarem doentes. E eu me lembro que uma vez, minha filha, quando era pequena, ela olhou para mim e disse assim, ô mãe, por que quando a gente fica doente, a senhora fica com raiva da gente? Minha gente, aquilo me tocou profundamente. Eu tinha tão pouco domínio das minhas emoções que eu ficava num estado de desconexão e de desequilíbrio tão grande que eu me manifestava na forma de raiva. Só que não era raiva, era desespero e preocupação. E medo que um menino daquele ficasse pior e que me faltasse, porque eu não conseguia imaginar meu mundo sem meus filhos. E eu apresentava aquilo na forma de raiva. Então, a restaurativa me ajudou muito a fazer isso, a fazer esse olhar para dentro, essa imersão. E eu entender o que eu estou sentindo. Porque, às vezes, o que eu estou sentindo não é raiva. Às vezes o que eu estou sentindo é abandono, às vezes o que eu estou sentindo é falta de acolhimento, às vezes o que eu estou sentindo é medo. Quantas vezes a gente não viu aquele chefe carrancudo que o seu subordinado chega para falar e ele dá um grito maior do mundo? Às vezes aquilo ali não é raiva, às vezes aquilo ali é insegurança. E a pessoa precisa dessa capa para poder se proteger. Às vezes aquilo ali é um dia difícil que ele teve, um problema que ele teve, e ele expõe na forma de raiva. Então, a gente precisa identificar os sentimentos, identificar também as nossas necessidades. A nossa sociedade, ela é expert em ignorar as necessidades. Necessidades de toda ordem. E nós temos necessidades, não são só necessidades fisiológicas, que parece que são as únicas que são legítimas. A gente tem necessidade de acolhimento, a gente tem necessidade de conexão, a gente tem necessidade de amor, a gente tem necessidade de afetos. E essas necessidades, elas nos movem e são elas que, em grande medida, definem o nosso lugar nesse mundo. E existe uma colocação de Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, em que ele diz assim, toda violência é uma expressão de uma necessidade não atendida. Eu vou até repetir. A violência é uma expressão de uma necessidade não atendida. Então, quando você está com uma necessidade não atendida, isso se perpetua no tempo, muitas e muitas vezes você expressa isso através de um ato de violência. E, enfim, aprendermos a fazer um pedido específico e positivo. Quantas vezes a gente pede uma coisa e quer outra?
né? Muitas vezes a gente chega assim e diz... Tem um exemplo que Marshall Rosenberg conta no livro dele, o clássico, que é Comunicação Não Violenta, que ele diz que a mulher disse assim, olhe... Ela se sentia muito abandonada, porque o marido trabalhava até tarde da noite. Tatiana está lembrando desse exemplo. Trabalhava muito até tarde da noite. E a mulher um dia chegou para ele e disse assim, olhe, fulaninho, eu acho que você precisa trabalhar menos. Eu acho que você não deveria trabalhar à noite. O que era que ela queria? Ela queria que ele saísse do trabalho mais cedo e fosse ficar com ela e com os filhos à noite. E o marido olhou, pensou, refletiu e disse, você tem razão. Na semana seguinte, ele chegou, se matriculou, não sei se foi no golfe, sei lá o que danado foi. Foi em quê? Foi jogar bola de noite. Mas, enfim, ela não soube pedir. Se ela chegasse e dissesse, meu filho, eu quero que você venha para casa, porque eu sinto necessidade da sua presença, eu quero ser acolhida. Então, a gente não sabe fazer pedido específico e também a gente tem o hábito de fazer pedido negativo, proibitivo da expressão das pessoas. Olha, eu não quero que você faça isso. Mas é muito complicado você se imiscuir na subjetividade da outra pessoa e querer. Aí vira uma ordem, inevitavelmente. Então, é fácil se comunicar assim? Não, não é fácil. Nós estamos permeados de relações de poder e vivemos numa sociedade extremamente verticalizada. Isso é natural. É natural que nós não saibamos nos comunicar assim, mas é importante, pelo menos, que a gente saiba e que a gente tenha esses princípios como bússola para que possam nortear a nossa existência. Queria fazer algumas colocações bem breves sobre conflito também, que o conflito ele tem tudo a ver também com a comunicação. Por que foi que eu trouxe essa animação aí, esse desenho? Porque ele é muito representativo de uma frase que eu gosto muito, que é do Rapa. É uma música do Rapa, que é paz sem voz não é paz, é medo. O conceito de paz, como aqueles anjinhos no céu, todos voando e todo mundo feliz, é um conceito ideal, que nesse plano aqui nunca vai se concretizar. A paz, ela não significa a ausência de conflitos, porque a ausência de conflitos, muitas vezes, é um elemento de opressão. Eu vou até repetir. A ausência de conflitos, muitas vezes, ela revela um ambiente de opressão. Eu tinha uma amiga que dizia assim, casal que não briga tem alguém perdendo na história, porque não é possível um casal que não brigue. E eu vou só substituir esse termo brigar. Um casal ou os amigos, ou um coletivo em que não há conflito, é muito provável que alguém esteja sendo suprimido na sua capacidade de se expressar, porque o conflito ele é imanente à natureza humana. Só que a gente não consegue e não é ensinado a distinguir conflito de violência. E existe uma obra muito maravilhosa, um livro maravilhoso que eu li de um francês, que é... Oh, meu Deus! A idade faz coisa com a gente, né? Quando eu terminar, eu vou olhar. É uma trajetória... A cultura de paz, uma trajetória filosófica. Ou cultura da não violência. Jean-Marie... Filosofia da não violência, uma trajetória, enfim, eu esqueci o nome do livro, mas o que importa é que a mensagem ficou. Ele faz uma abordagem mais profunda, é maravilhoso, você conhece, né? É maravilhoso. Então, ele vai ali, ele destrincha muito mais esse conceito. Ele fala de violência, ele fala de conflito, ele fala de agressividade, ele fala de reatividade. E aí ele vai destrinchando todos esses conceitos que a gente coloca todos num caldeirão só. Mas, para nós, hoje, se nós distinguirmos conflito de violência, já está bom demais. O conflito, gente, ele confirma a diversidade da relação social.
Numa sociedade em que as pessoas não se expressam, conflitos não há. Porque todo mundo vive segundo uma lógica comum. Mas a gente sabe que a diversidade de pensamento, de crença, de visão de mundo é imanente ao ser humano. Então, se as pessoas não, em alguma medida, elas não podem se expressar segundo aquilo que elas acreditam, então o que é que vai acontecer? Os conflitos não vão existir. O conflito ele é necessário para confirmar a diversidade social. Ele também é um recurso catalisador de transformações. Se não fossem os conflitos, muitas transformações que aconteceram na sociedade nunca teriam acontecido. Se não fosse o conflito, o apartheid na África do Sul ainda estava lá. Do mesmo jeito. Negro andando, escola para negro, escola para branco. Se não fossem os conflitos, as mulheres não votavam. Até hoje, faz 100 anos, faz nem 100 anos que as mulheres votam. E mesmo assim, quando começaram a votar, ainda tinha que pedir autorização para o marido para votar. Então, assim, os conflitos eles são catalisadores de transformações. Ele reafirma diferentes modos de vida. O conflito, se eu na minha casa, por exemplo, eu me mudei para um apartamento recentemente. E aí eu cheguei no apartamento, a primeira coisa que eu fiz, a partir de agora, ninguém aqui vai entrar mais de sapato. E comecei a andar descalça. A gente fez 1000 planos, não foi, Bruna? Ninguém mais vai andar de sapato e o nosso apartamento vai ser igual aos chineses e pererê e parará. Aí minha ex-sogra, a avó dela, chegou lá em casa o primeiro dia e disse assim, não quero mais vir aqui. E, gente, ela é muito querida, ela é como se fosse minha mãe. Não quero mais vir aqui. Eu disse, por quê? Eu não gosto desse negócio da pessoa ter que entrar sem sapato. Aí eu disse, institui de novo o sapato dentro de casa. E institui o sapato de novo dentro de casa, porque toda vez que ela chegasse, ela ia de sapato. E o que é mais importante para mim, o sapato ou a Elisete? A Elisete é mais importante que o sapato. Então, seguimos andando de sapato dentro de casa. Mas esse conflito revela o quê? Diferentes modos de vida. Eu estou dando exemplos assim pitorescos, mas isso pode ser aplicado ao macro. O conflito ele também é estratégico e criativo. Né? Muitas coisas novas são criadas a partir de situações conflitivas. E, no fundo, o conflito é uma busca de satisfação das necessidades básicas. E lembra o que eu falei? Quando a necessidade ela não é atendida, ela sai em forma de... Cadê? Me ajuda, gente. Eu falei agorinha. Quando uma necessidade não é atendida, ela acaba saindo em forma de violência, que é o que a gente vai ver agora. O que é a violência? A violência, sim, ela não é uma boa coisa. Por quê? Ela representa a repressão, distorção ou negação de uma realidade. Ela representa também, ela é também eminentemente destrutiva, porque as pessoas não respeitam o ponto de vista da outra. Ela não reconhece a legitimidade das diferenças. Por que a gente está nesse caos? Por que ano passado a gente viu irmãos, pai e mãe brigando, grupo da família, meu Deus do céu, mas parecia a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque era uma comunicação violenta, não era nem alienante, era violenta mesmo. Por quê? As pessoas não reconheciam a legitimidade das diferenças. Por quê? Porque o professor Marcelo vota em A e eu voto em B? Por que ele não pode ser considerado uma boa pessoa por isso? Será que o jeito dele de olhar o mundo não é diferente do meu e que eu não tenho a verdade absoluta? Então, a violência ela não considera a legitimidade dessas diferenças. E ela é, afinal de contas, uma estratégia reativa frente a ameaças e lesões. A ameaças de lesões, ou lesões efetivas ou potenciais. Então, a partir de hoje, quando a gente vê um conflito, não vamos ver como uma coisa ruim. E, mais uma vez, eu resgato lá o exemplo da minha mãe. Minha mãe é aquela pessoa que, a qualquer sinal de um desentendimento, ela chega lá e faz, não, eu faço, para não ter confusão. Isso não é uma boa coisa.
Porque os conflitos eles são necessários e a gente não pode. Se usa muito essa terminologia, sobretudo no meio forense, resolução de conflitos. Não, para evitar conflitos. Minha gente, os conflitos não devem ser evitados. O que deve ser evitado é a expressão violenta do conflito. Isso sim. Os conflitos são necessários para que a gente progrida como sociedade. E os conflitos eles não precisam ser resolvidos, eles precisam ser tratados. Então, nunca mais digam assim, não pode haver conflito. Pode e deve haver conflito. Kay Pranes, que é maravilhosa, que é quem sistematizou os processos circulares, ela diz assim, que todo conflito é uma oportunidade. Então, da próxima vez que vocês se virem envolvidos em um conflito, pense qual é a oportunidade que esse conflito está te trazendo. Oportunidade de repensar a tua vida, oportunidade de se reconectar com aquela pessoa que está ali com você. A violência, a comunicação violenta e a violência, ela também é focada no sistema de recompensa e de punição, coisa que afasta a lógica da comunicação não violenta, que é aquilo que a gente persegue, e também da justiça restaurativa. Então, gente, eu vou ficando por aqui, bem triste, porque eu ainda queria falar muito, 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 e o El me chama porque quer, mas ele já sabe que eu falo muito. Mas vamos lá, com essa reflexão que eu sempre deixo após as minhas falas, que é de David Adams. A transformação da sociedade de uma cultura de guerra para uma cultura de paz é talvez mais radical e abrangente que qualquer mudança anterior da história humana. Então, hoje, a gente batalha muito para, pelo menos aqui na Paraíba, a gente implantar. Nós inauguramos, dia 14 de abril, o nosso órgão de macrogestão da Justiça Restaurativa, que, embora seja um órgão macrogestor do Estado inteiro, ele é sediado em Campina Grande, que, afinal de contas, é o centro cósmico do universo, Campina Grande. Então, a gente é sediado aqui, tem unidades descentralizadas no Sertão e em Campina Grande. Mas até mesmo para honrar essa lógica da justiça restaurativa, que é uma construção que vem de baixo para cima e não o contrário. Então, hoje, nós estamos trabalhando e batalhando para, em todos os níveis, seja na governança do tribunal, na alta cúpula, seja nas relações interpessoais, seja na comunidade ou nos processos jurisdicionais, a gente procurar aplicar essa prática e essa lógica da comunicação não violenta e dessa visão mais horizontalizada da vida, com vistas a evitar essa cultura da guerra e implantar a cultura da paz. Então, muito obrigada pela paciência. Eu estou aqui à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa, certo? Se depois, quando terminar, quiser perguntar, também estou aqui, certo? E deixo um abraço. Sintam-se todos fraternalmente abraçados, porque eu sempre digo, eu sou abraçadeira. Eu sofri muito na pandemia, porque eu sou abraçadeira. A melhor coisa do mundo é um abraço. Então, sintam-se todos abraçados na pessoa de Júnior, que eu fiquei bem contente. Ele trabalha comigo lá em Juazeirinho e eu tive a grata surpresa dele chegar aqui hoje. Então, na pessoa dele, eu abraço todo mundo, certo? Obrigada.